3, 2, 1, bora gravar! Será que teve algum tipo de avanço do São Paulo com André Silva, atacante que está no Vitória de Guimarães? Twitter pegou fogo, muita gente perguntando aqui para nós aqui no canal. Vou trazer algumas atualizações para vocês e vou falar também sobre essa história do zagueiro Kaká, cada vez mais próximo de assinar com o Timão por empréstimo. Vou falar esses detalhes do Corinthians classificado na Copa do Brasil também para vocês. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente tem bastidores, mercado da bola, tudo para vocês aqui no canal. Não esquece também de usar o cupom da Centauro. O fim de semana tá chegando. Quer aquele produto esportivo bacana? Então usa o nosso cupom aqui, Hernan10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. E não esquece, claro, que tem o link que fica na descrição do vídeo. Usa lá e entra na nossa vitrine virtual que tem na Centauro aqui. Todo vídeo, nossa parceira Centauro aqui do canal. Maravilha? Deixa eu falar então dessa história aí do André Silva. Avanço, não vou dizer para vocês aqui, não vou chegar e falar assim, olha, avançou, a história tá acontecendo, é uma negociação que vai virar. O que teve, assim, foi um pequeno avanço no sentido, assim, de começar uma conversa. Não vou dizer para vocês aqui, tem uma negociação aberta, vai acontecer ou não vai acontecer. Abriram conversas. Antes, o que era uma situação em que o São Paulo estudava uma oferta, agora teve um contato ou outro já para saber a situação. São Paulo querendo saber se o atleta tem interesse em vir para o Brasil, se o atleta tem interesse em vir para o São Paulo, mas na base da sondagem. Não dá para cravar ainda para vocês, eu pelo menos na minha apuração não vou cravar para vocês que a negociação está aberta, que vai acontecer essa contratação. São Paulo está estudando a possibilidade, fez contato, saber do jogador quais são os interesses do atleta, né, sobre o futuro, se seria uma boa, de repente, o São Paulo, o projeto de Libertadores, aquela coisa toda, de Copa do Brasil, de brasileiro. Então tá nessa base, tá nesse momento ali de conversa, de saber quais são as impressões do atleta em relação a esse interesse do São Paulo. Não se falou de grana ainda, não se falou de tempo de contrato. O São Paulo, claro, num modelo de trabalho estuda um empréstimo. Vitória de Guimarães não tem muito interesse no empréstimo nesse primeiro momento. Claro, o valor de venda, o Vitória de Guimarães se baseia pela última negociação, que foi uma negociação que quase se concretizou com o Verona da Itália, algo em torno de 4 milhões de euros. Essa é a base da última negociação que quase aconteceu com o jogador de 26 anos, esse atacante, o André Silva, que saiu muito cedo do Brasil, não tem um histórico de atuar no futebol brasileiro e agora tem essa possibilidade, já que o São Paulo tem o interesse de contratar o jogador. Então, assim, não vou dizer para vocês, caminhou, vai andar, tá para fechar e tudo mais. Houve um pequeno avanço em relação à notícia que a gente trouxe do São Paulo estudar uma proposta. Ainda é muito leve, ainda é um passo muito lento em relação a essa negociação ou a abertura de negociação do André Silva com o São Paulo. Tá caminhando? Tá caminhando. Não dá para cravar ainda que vai acontecer. Pelo menos essa é a minha apuração do lado do jogador e do lado do São Paulo Futebol Clube. Beleza? Deixa eu falar do zagueiro Kaká, né? O zagueiro Kaká, que é um jogador que tem um contrato com um clube japonês, né? Ele estava emprestado ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teria que cumprir ali uma meta de jogos com o jogador. Teria que ser mais 13 jogos para uma compra automática. Aí seria 3 milhões de dólares por 80%. 3 milhões de dólares por 80%. Essa seria a compra automática do Atlético Paranaense com o clube japonês. Como o Atlético Paranaense acabou contratando jogadores para essa posição, contratou um zagueiro paraguaio e tudo mais, a situação do jogador ficou assim, fica no mercado, né? Então o jogador começou a receber sondagens, propostas e teve o interesse do Corinthians, inclusive o Antônio Oliveira aprovou o nome. E o que acontece? O clube japonês precisava dar o aval para essa negociação, porque a negociação com o Corinthians é um empréstimo com essa opção de compra. O que eu pude apurar, inclusive ontem aqui em Maringá, antes do jogo, dei essa informação inclusive na transmissão, é que houve um acerto com o clube japonês, já está encaminhado esse acerto. Kaká deve se apresentar depois do Campeonato Paulista.
houve esse acerto e que a condição do Corinthians é uma condição diferente dessa do Atlético Paranaense, por exemplo. O que eu ouvi foi: a condição do Corinthians, inclusive, é melhor da opção de compra do que essa do Atlético Paranaense. 3 milhões de dólares por 80%. A condição do Corinthians é melhor. Então o Corinthians entende que o negócio é até mais vantajoso, mas num primeiro momento é um empréstimo de 1 ano, claro, para ver se o jogador se adapta, aquela coisa toda, com essa opção aí de compra no final. Fato é que é um zagueiro jovem, um zagueiro que se destacou muito no futebol brasileiro jogando com o Cruzeiro, foi para fora e aí teve algumas oportunidades no Atlético Paranaense. E agora é o Corinthians, o nome aprovado pelo técnico Antônio Oliveira, e agora o Corinthians passa a ser aí o time que vai dar essa oportunidade aí pro Kaká poder mostrar o seu futebol. Zagueiro jovem, zagueiro que tem muito potencial e agora a possibilidade de jogar no Corinthians. Certo? Deixe seus comentários aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis, tamo junto.